designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A paz do Senhor, queridos. Começamos a nossa programação, programa Praticai a Verdade. Eu sou o pastor Apolo e nós estaremos juntos aí comunicando a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. Nós vamos falar das coisas espirituais nesse momento, nós vamos abrir o nosso entendimento e eu quero transmitir algo de Deus que está dentro da palavra do Senhor para a sua vida, ok? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro de Romanos, que nós estamos estudando cada capítulo, revendo cada situação, tirando para nós cada proveito. E hoje nós vamos falar de Romanos capítulo 11. Nós vamos ler e nós vamos tentar explicar de maneira que nós podemos extrair algo de bom para a nossa vida. Amém? Desde já eu fico muito grato a todas as pessoas que nos acompanham, todas as pessoas que nos assistem, todas as pessoas que estão ligadas na programação. Graças a Deus são diversas pessoas, vários outros ministérios que têm acompanhado, que têm aprendido da palavra, que tem divulgado o reino do Senhor, e a gente fica muito feliz por estas coisas, porque sabemos que a palavra tem sido pregada com sinceridade e as pessoas têm aprendido a respeito do reino de Deus, amém? Então que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de Romanos capítulo 11, nós vamos estar dando continuidade, eu vou trabalhar em cima de Romanos capítulo 11, nós vamos lendo e na medida do possível nós vamos expondo a mensagem de Deus para a sua vida. E você que está me escutando, seja você evangélico, católico, espírita, seja você de qualquer crença religiosa, na medida que a palavra for falada, for lida, for explicada, ela vai fazer um sentido para a sua vida. E aí a sua necessidade pode ser A, B, C, pode ser qual for a sua necessidade, você crendo na palavra que é proferida mediante a fé, você abre um portal para a bênção para a sua vida, ok? Não entenda o evangelho somente como um canal de bênção, somente como um canal onde você usufrui de todas as bênçãos e você não tem compromisso. O evangelho é o reino de Deus, onde o Senhor Jesus governa, onde nós temos entendimento, nós temos compromisso, nós aprendemos, nós movemos, nós existimos, nós fazemos, nós temos benefício, nós temos responsabilidade, e é por isso que eu venho aqui te explicar o evangelho do reino dos céus, ok, querido? Evangelho, então nós vamos ler Romanos capítulo 11, vai dizer assim, olha: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que diz as escrituras de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busca a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou o resto, segundo a eleição da graça. O que é que Paulo está escrevendo aqui? Paulo está escrevendo que ainda que o povo de Israel nem todos creram no evangelho, algumas pessoas Deus separou para crer. E por meio daquelas pessoas que Deus tinha separado para crer, ainda que era minoria, ia acontecer um reboliço na vida espiritual do povo de Israel. É isso que Deus está dizendo através da vida do apóstolo Paulo no capítulo 11. Rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita. O que é que Paulo está dizendo? Eu mesmo sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, então eu não posso ter sido rejeitado. Então é isso que Paulo está falando. Ainda que não é a maioria que está servindo a Deus, pela minoria, Deus tem algo que vai fazer na vida do povo. Essa é a palavra de Romanos capítulo 11. Deus não rejeitou toda a nação, todo o povo. Deus sempre separou um remanescente, um grupo, sendo ele pequeno, para continuar o desenvolvimento da palavra do reino do Senhor. E aí algumas pessoas que estavam achando que só elas creram no evangelho, o Senhor disse que elas não sabiam do que estava acontecendo.
que ainda tinha 7.000 pessoas reservadas por Deus para fazer, falar, executar e crer nas questões do Evangelho. Hoje eu aprendo muito com isso, que ainda que não são todas as pessoas que crêem no poder do Evangelho, salvador, curador, benéfico de Cristo Jesus, mas sempre há pessoas que não se dobraram diante do mundo. Ainda que não são todos que crêem dentro da sua casa e dentro da sua família, você que está me assistindo agora, você crê, e você é o escolhido de Deus para exercer o milagre. Então, não preocupe com a maioria, preocupe com o que você está realizando e fazendo e qual é a tua missão. Não preocupe com o marido, se você que é a mulher está seguindo os passos do Senhor. Não preocupe com os filhos. Quando eu digo não preocupar, não é que você não deve interceder, mas não seja dependente da outra pessoa para você fazer o que é certo. Então é isso que está acontecendo aqui em Romanos capítulo 11. O povo não quis, a maioria, crer na palavra dos profetas do Senhor, mas Deus separou o remanescente, e por esse remanescente o reino do Senhor estava sendo executado. Elias pensou que era sozinho, mas além de Elias tinha mais 7.000 pessoas. Então você nunca está sozinho. Eu quero que você acredite que Deus vai conectar você às pessoas que também foram levantadas por Ele para uma missão de obra, uma missão importante. Por exemplo, Deus tocou ao meu coração, ao meu espírito. Eu tenho falado aqui nesta programação que há uma necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo levantar um clamor e oração, jejum e lágrimas, para que duas coisas aconteçam. Primeiro, para que o inimigo perca todas as suas forças, porque ele já é derrotado, e ele possa deixar de prender as almas que estão querendo caminhar para a igreja, e ele está colocando 1001 dificuldades. E também para que haja prosperidade financeira dentro do reino de Deus. Eu estou falando, eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou chamando para a vigília, vai acontecer agora sábado, eu estou chamando para o clamor, eu estou chamando para a súplica, mas eu não sei, eu não posso, e eu não posso também me entregar porque vieram poucas pessoas, porque ninguém atendeu. Não, eu atendi, eu recebi, eu criei, estivesse me falado, eu tinha acreditado. Então eu não posso olhar a multidão que está indo contra, eu preciso olhar os 2 ou 3 que estão reunidos em nome do Senhor Jesus. Talvez Deus está falando para você agora, que se você parar de olhar a multidão que vai contra o seu interesse, a multidão que descarta o teu sonho, a multidão que não acredita na sua cura, a multidão que não acredita na resposta de Deus e passar a contemplar a vitória do Senhor mediante aquilo que Ele tem levantado, às vezes pessoas simples para falar para você, continue acreditando, continue crendo, continue tendo esperança. As coisas na sua vida já teriam sido muito adiantadas, mas você está esperando ter concordância da maioria. Deus não precisa da concordância da maioria para te abençoar. Eu digo agora em nome de Jesus, Deus não precisa da concordância da maioria para tirar você do estado que se encontra. Deus precisa da fé, Deus precisa da esperança, Deus precisa da sua disposição, não da concordância da maioria. É palavra de Deus para o teu coração em nome de Jesus. Você que está me acompanhando agora, eu sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Templo da Salvação. Nós estamos situados aqui no centro de Sete Lagoas e eu quero convocar você, eu quero convidar você, eu quero chamar você para vir sexta-feira, 3h da tarde. O Senhor colocou no meu espírito um culto de sexta-feira, 3h da tarde, para atender o pessoal que está nos assistindo e acompanhando lá pelo presídio. Às vezes ele sai e tem que estar em casa 18h, 19h,
pessoas fica difícil para estar na igreja à noite, então nós estamos sexta-feira, 3 horas da tarde, para atender a mãe, que o esposo sai para o trabalho, ela leva o filho, fica em casa à tarde, tem um período aí de descanso, de reflexão, ela pode vir, ainda dá tempo de buscar a criança, sexta-feira, às 3 horas da tarde, para atender o jovem, para atender o senhor, sexta-feira, tarde de clamor com Deus na Igreja Templo da Salvação. Eu convoco a você a vir na sexta-feira, às 3 horas da tarde, em nome de Jesus, na Igreja Templo da Salvação, na rua Doutor Pedro Luiz, número 639. Deus tem testificado nosso espírito que há uma bênção, há um mover, há um milagre para as pessoas que estarão vindo orar ao Senhor. Nós estamos recebendo direções de Deus para a multiplicação de bênção em todas as áreas e principalmente na área financeira. Deus está querendo abençoar e Ele está abençoando o povo financeiramente. Aquelas pessoas que têm temor, aquelas pessoas que têm desejo estão vindo e recebendo, porque Deus é bom. Sexta-feira, 3 horas da tarde, não apenas me peça oração pelo telefone, venho orar na sexta-feira às 3 horas da tarde e também 7h30 da noite. E eu, pastor Apolo, aguardo vocês. Vamos continuar Romanos capítulo 11, lembrando que você pode dar sua sugestão, lembrando que você pode mandar sua dúvida pelo telefone 99828-5400. Você pode falar, pastor, eu não entendi, pastor, como que a gente entende, como que nós aplicamos esse texto? Fica à sua disposição o telefone para você mandar um contato, ok? Tirando as suas dúvidas, eu estou à disposição para te atender. Passa aí na tela do seu visor, você que está acompanhando pela televisão, 99828-5400. Então vamos continuar. Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça, porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi disse: torna-se-lhes a mesa em laço e armadilha e em tropeço por retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não ver e escureça-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação ao gentil para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza do gentil, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo do gentil, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar os ciúmes da minha carne e salvar a algum deles. Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? O que esse texto está dizendo para mim e para você? O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história? Vamos meditar sobre o assunto de Romanos capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 15. Paulo está escrevendo o seguinte, Paulo está dizendo de forma clara ou não para alguns, vai depender do seu grau de entendimento, de compreensão, que as coisas são feitas pela graça, não é pelas obras, de outra maneira já não é graça. Ou seja, eu recebo o presente de Deus e eu não compro por isso. Eu levantei hoje e respirei, graças a Deus. Eu não comprei pelo ar, eu não comprei pela minha vida, isso é graça. Eu não pedi, se eu tivesse pedido não seria digno de receber somente porque eu recebi, porque eu pedi, porque a graça não é assim. A graça, é presente. Você chega, você está em casa passando aflição, bate alguém na porta, te dá um presente, você não pediu aquilo, você não esperava, você não tinha recurso para comprar, isso é graça. É salvação, é dom espiritual, é compreensão do mundo espiritual, isso é graça. Ontem a gente estava no presídio, por exemplo, nós pregamos inteiramente a total pessoa ali da ala 2, muitas pessoas foram atendidas, passamos a tarde inteira. É muito cansativo, porque quando você lida com o mundo espiritual, você esgota, né? As pessoas sugam você ali, mas todo mundo sedento. E a gente fazia oração, eu, o pastor Mauri, a gente fazia oração, a gente suava com eles devido ao calor da cela, um calor muito grande, quase insuportável.
A gente fica imaginando uma cela pequena daquela com 20 e tantas pessoas, misericórdia. E a gente fez aquele trabalho ali, e de repente, quando a gente estava saindo, a gente comentando, falei assim, pastor, eu estou cansado, minha coluna está doendo, a cabeça dói, porque parece que o pessoal esgota a gente, parece que eles pegam o que você tem de Deus lá dentro do seu espírito e tira, estão sedentos, né? Você já viu quando você está com sede? Ou com fome, é tipo aquilo, você toma iogurte, você não consegue, quem tem sintoma um pouquinho, já passou um pouco de necessidade, né? Talvez o rico não faça isso, mas é quase impossível, você tomar um iogurte e não passar o dedo dentro do copinho, aquilo ali é um sintoma normal da maioria das pessoas, você quer um pouco mais. Aí eu falei com ele, eu estou cansado, coluna doendo, cabeça assim esgotada, mas no fim a gente se sente útil, você se sente em paz. E nós não compramos esse privilégio, nós recebemos de Deus esse privilégio de levar o Evangelho. Por isso que a Bíblia fala, né? Bom formoso os pés naqueles que levam o Evangelho, é gracioso. Então isso é graça, eu não orei, ó Senhor, enviai-me a graça de ir. Eu recebi algo, prazer de estar fazendo isso. E faria todo dia, se fosse possível, mas nós só podemos entrar no presídio na terça-feira. Então é graça, uma coisa que você não compra, uma coisa que Deus dá em você e ela não acaba. É igual pessoas que têm para louvar o Senhor, outras para contribuir, ofertar, dizimar, outras para cantar, para tocar, outras têm prazer em ir para a igreja e não se cansa. Isso é graça, o Senhor deu e Ele não toma isso. Então Paulo está explicando que tem gente que recebe da parte do Senhor, é graça e não pode ser comprado. Aí Paulo questiona o seguinte, pela pergunta do povo. O povo de Israel não aceitou Jesus, então significava que o povo está todo perdido? Aí Paulo disse não, porque já que eles não aceitaram para dar tempo para todas as pessoas que não são de Israel, do povo judeu, aceitar o Senhor. E se eles não aceitaram e todo mundo foi abençoado com o Evangelho, imagina quando eles aceitar o que vai de acontecer. Aí Paulo fala, nada menos, nada mais do que vida dentre os mortos. Então presta atenção para você entender essa parte de Romanos capítulo 11. O povo judeu não aceitou Jesus, não aceitando o Evangelho foi levado para as outras nações. Aí o povo perguntou, então o povo de Israel está morto? Paulo disse não, eles não aceitaram para que todas as nações do mundo fossem capazes de receber o Evangelho. Mas quando toda a nação de Israel aceitar o Senhor, vai ter coisas maravilhosas. Porque como a negação de Israel trouxe vida para o povo, imagina o que vai acontecer quando toda a nação aceitar o Evangelho. Os mortos serão ressuscitados. Olha que poder, né? Que evangelho. É por isso que nós temos que orar para a nação de Israel. Pelo menos dizer, meu Deus, que haja paz sobre Israel. Que o Senhor toma a nação de Israel em tuas mãos. A Bíblia que nós temos veio de lá, Jesus veio de lá, os patriarcas veio de lá, tem sangue de judeu. Então nós temos que respeitar e amar Israel. Não precisa colocar bandeira, tocar as coisas, vestir a roupa de Israel dentro da igreja. Mas falar, bendito seja o Senhor Deus, que também é Pai dos judeus e que haja paz em Israel. É mandamento nosso. Então, o que nós entendemos com isso aqui? Qual é o proveito que nós temos dessa passagem do capítulo 11, onde Paulo vai dizer que se com a queda deles o mundo foi abençoado, o que vai acontecer quando eles acreditarem no Evangelho? O que isso pode acontecer? Nós aprendemos de forma clara, querido, que existem coisas na nossa vida que nós não temos uma explicação imediata. O Evangelho de João, capítulo 13, vai dizer que aquilo que Deus faz, você não entende agora, mas continuando firmemente, no final você vai entender. Existem coisas que Deus faz que você não compreende, e você tem que parar de cair, tem que parar de deixar esse estado de bobeira seu, de ficar tentando entender porquê de Deus. As pessoas que servem ao Senhor têm essa bobagem da própria natureza humana. Para de ficar perguntando por quê. Por que ele foi embora? Por que me traiu? Por que o meu filho caiu no mundo das drogas? Por que eu fiz isso e não consegui? Por que? Para de cair nesse lamento, nessa lastímia, nessa murmuração de porquês da vida. Porque Deus não é obrigado a te dar toda a resposta, não, querido. Deus não é Deus secretariado seu, que vai lá, agora vai lá, está perguntando por que disso, entrega ela a resposta do porquê. Para com isso. Se aconteceu, aconteceu. Se você pode trabalhar para melhor desenvolvimento, para melhor melhoramento das coisas, trabalhe. Se você não pode fazer nada, faça outra questão que você pode, já que você não pode relacionar daquilo. Porém, faça. Para de falar porquê das coisas.
Nós vamos orar daqui a pouquinho para Isaura Pereira, tá? Ela está comunicando ali, pedindo oração em nome de Jesus pelo Facebook. E nós vamos estar orando pela sua vida em nome de Jesus, ok? Nós estamos aí pelo Face, nós vamos estar orando pela vida dela. Logo, logo o Senhor vai estar entrando em providência pela sua vida. Pode ter certeza disso, ô irmã Isaura, em nome do Senhor. Palavra de Deus para a sua vida. Para de ficar perguntando por quê. Por quê? Por quê? Não é os porquês, a resposta do porquê que vai mudar a sua situação, que está me assistindo agora. Não é as respostas do porquê que vai mudar a sua vida, é a bênção de Deus que vai mudar a sua vida. Então, se você falar assim, ó Senhor Jesus, eu te invoco, eu te clamo, eu preciso de ti, me ajuda, resolve muito mais do que você ficar procurando resposta. Tem gente que está me assistindo agora, está desesperado procurando resposta, procurando porquês, procurando motivo, procurando a razão e procurando as circunstâncias. E Deus está dizendo, você está perdendo tempo. Se você invocar o nome do Senhor, se humilhar, orar, buscar a face de Deus, largar os maus caminhos, Ele vai ouvir tua oração, perdoar os teus pecados e sarar a tua terra, a palavra dele. Não tem nada de porquê, porque tem coisas que Deus faz e a Bíblia fala, você não entende agora, porém, mais tarde você entenderás. Palavra do Senhor, João 13:7. Amém? E assim foi o caso de Israel também. Em nome de Jesus. Vamos continuar. Romanos capítulo 11, eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para o culto de sexta-feira, 3h da tarde. Sexta-feira, 3h da tarde, eu preciso chamar a sua atenção para esse culto, porque Deus está fazendo um milagre, um mover. As pessoas estão vindo, estão orando, estão recebendo. O Senhor tem nos dado direção para ungir as pessoas, para consagrar, para que haja prosperidade pelo fruto da mão, na sexta-feira, às 3h da tarde. Eu preciso chamar a sua atenção para isso, porque é um culto aqui nessa cidade de Sete Lagoas, que está atraindo a atenção de muitas pessoas, porque Deus está movendo as águas para abençoar. Você não pode ficar de fora. Você que está me assistindo agora, chega de você acompanhar pela televisão e não fazer esforço de estar junto. Irmão, quando a igreja está reunida, muita coisa acontece no mundo espiritual, porque primeiro trabalha com unidade, segundo trabalha com as manifestações de dons espirituais um pelos outros, e terceiro, o diabo é derrotado quando tem união. Venha sexta-feira, 3h da tarde e 7h30 da noite, mas eu estou responsável pelo trabalho de sexta-feira às 3h da tarde. Eu preciso falar deste culto porque é bênção para a sua vida, ok? É milagre para a sua vida. Você que está me assistindo de Sete Lagoas, cidade circunvizinha, dá para você vir sexta-feira, termina 4h da tarde, dá para resolver outros problemas, voltar para casa tranquilo, antes do esposo chegar, se você é mulher, você que é marido, largar serviço 2h, dá para estar na igreja. Sexta-feira, 3h da tarde. Satanás já foi derrotado e não tem capacidade de prender as pessoas para esse trabalho. Eu sinto muita paz no meu coração de convocar você para esse trabalho de sexta-feira às 3h, amém? Romanos capítulo 11, eu preciso adiantar para ver se a gente consegue concluir esse capítulo aqui, tá? Romanos capítulo 11, versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos mortos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva das oliveiras, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriar, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme a Deus, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecer na sua bondade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecer na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para o tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios seja
achado. O que esse texto tem a ver com você? Paulo está dizendo o seguinte, ó. Não se orgulhe, porque se o povo de Israel foi cortado por causa da incredulidade, para que as outras nações fossem enxertado na oliveira e produzisse vida, você e eu também, que estamos em Cristo Jesus, podemos ser cortados se nós viver abusando da graça do Senhor e não ter um compromisso de evangelho. Porque se o povo de Israel, que foi escolhido pelos patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Sansão, Salomão, pelos grandes homens e mulheres, eles foram esquecidos por causa da incredulidade, Deus os cortou. Imagine o quanto Deus pode cortar os homens que não são da nação de Israel, que vivem de qualquer maneira e na incredulidade do mundo espiritual. Então esse texto aqui é um alerta que Paulo está fazendo a nós que tememos a Deus, que servimos. Paulo está dizendo, não venha ter orgulho, ter soberba no seu coração, achando que você é filho de Deus, achando que você fez isso, e prega, canta, ministra, ajuda na igreja, que você não pode ser cortado, porque Paulo está dizendo, nós fomos enxertados no evangelho, temos que viver com temor. O que é temor? O livro de Provérbios ensina que temor a Deus não é falar assim, eu creio em Deus. Temor a Deus é se afastar do mal. Quem teme não pratica o mal. Isso é o temor ao Senhor. Então Paulo vai trabalhar sobre isso e ele vai dizer o seguinte, para que nós não tenhamos orgulho em nosso coração. Nós não podemos ter orgulho, nós não podemos ter o estado de grandeza em nosso coração. Isso não pode ser feito, isso não deve ser feito, porque o orgulho vai fazer com que a gente caia da presença do Senhor. Então não interessa o que você recebe, ok? Não interessa o que você vai possuir, não tenha o estado de orgulho no seu coração, porque Deus cortou do ramo da oliveira até os principais de Israel para enxertar os gentios, mas Deus não vai tolerar os gentios de qualquer maneira. Deus não vai deixar que as pessoas estejam vivendo aí de qualquer forma. Querido, eu quero agradecer aí a presença das pessoas que estão nos acompanhando. Arlete de Souza, ela está dizendo parabéns, sabe as palavras, edificante, bom dia. O irmão Trindade, o Wellington, ele está dizendo, seja cada dia mais usado pelo Santo Espírito de Deus. Um abraço carinhoso pessoal, amém? Lucimar Guimarães, sou grata a Deus pela sua vida, suas mensagens sempre falam muito comigo, Deus abençoe a sua vida. O pessoal que está nos acompanhando aí pelo Face, ok? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus guarde em nome do Senhor. Nós estamos trabalhando Romanos capítulo 11, eu não estou entrando em profundidade do texto, da história do povo de Israel, mas estou tentando trazer de maneira superficial, para que você consiga compreender um pouco o texto e nós aplicarmos no dia de hoje. O meu principal objetivo é que a compreensão seja para o dia de hoje, para o dia de agora. Não é para a gente ficar preso a muitas coisas relacionadas ao povo de Israel, porque eu não sou um idólatra à nação de Israel, ok? Eu não sou um idólatra a isso. Porque tem gente que por causa de Israel é perigoso trocar Jesus Cristo pela nação de Israel. Não faço isso. Nós respeitamos a nação de Israel, nós oramos pelo povo de Israel, sabemos que de lá veio a palavra, veio a salvação, veio o próprio Senhor Jesus Cristo, mas nós não somos idólatras da nação de Israel. Nós não podemos, tem gente que fala que se não for na terra de Israel e pisar lá, para ele não viveu. Eu já vi gente cristão, grandes homens de Deus falar isso. Nós podemos ter carinho, mas nós não somos idólatras, né? Para ser sincero, eu amo mais o meu povo, eu amo mais o Brasil, eu amo mais a cidade, mas respeitando o povo de Israel. Mas então Paulo, ele está descrevendo aqui no capítulo 11 de forma clara, que Deus cortou o povo de Israel da ligação com o mundo espiritual, porque o povo viveu na incredulidade, e Deus enxertou os gentios, que é toda nação que não é judeu. Então Deus cortou o povo, ele não poupou os ramos naturais, eles foram quebrados para que nós, o gentio, fosse enxertado na oliveira verdadeira, em Cristo Jesus, e pudéssemos dar fruto. Com isso, o nosso comportamento cria ciúmes no povo de Israel. Porque o povo de Israel vai olhar alguém e falar assim, como que você recebe essa bênção? Aí nós respondemos, por causa que o Deus de Abraão, em Cristo Jesus, nos abençoou. Então Deus coloca ciúmes numa pessoa na outra, numa nação na outra, para que possa salvar
todos, ou o número maior possível, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem na plenitude do conhecimento da graça do Senhor. Então esse é o objetivo do Senhor Jesus. Aí você está me assistindo aqui agora, eu falei isso numa pregação passada, eu estava assistindo a pregação ontem lá em casa, e eu falei isso aí. Tem gente que Deus dá bênção, e você fica assim, gente, como que essa pessoa foi abençoada, como que esse homem prosperou, como que o casamento é desse tipo. Tem gente que Deus abençoa para despertar ciúmes em mim e em você, ou seja, não é para a gente cobiçar coisas que a outra pessoa está possuindo, mas para a gente entender que Deus existe, é Pai, Deus de milagre, e muitas das vezes nós estamos servindo a Deus e perdemos a dimensão da fé e das conquistas das coisas. Querido, guarda isso que eu vou te falar que agora, em nome de Jesus. Se você serve um Senhor que é todo poderoso, não perca a fé em coisas impossíveis, não viva servindo a Deus, acreditando somente em coisas naturais. Eu tenho força para levantar, para trabalhar, para comer, para dormir, para tomar banho, para cuidar do cachorro, para cuidar da esposa, do menino. A sua vida vai muito além do que isso. Não sirva a Deus desprezando coisas espirituais. Diz a oração de Jesus: Pai nosso que vem ao teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, se você vive para Deus, com Deus, em Cristo Jesus, eu quero dizer algo para a sua vida agora, direcionado pelo Espírito Santo. Eu não sei a tua causa, eu não sei a tua necessidade, eu não sei o que você passa, mas eu preciso liberar isso para o seu coração, porque o povo de Deus precisa crer nestas coisas sobrenaturais para que seja manifestada. Não viva servindo a Deus Todo-Poderoso sem acreditar em operações sobrenaturais. O seu Deus é Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. Então a tua oração move o trono de Deus e manifesta no mundo terreno. Não creia em coisas apenas comuns, não creia apenas nas bênçãos naturais. Ore e creia. Você que está me assistindo agora, o Senhor está pegando você e balançando você pelo Espírito, dizendo: creia em coisas maiores, creia em outras dimensões. Creia no seu trabalho próprio, creia na sua empresa, creia no seu rendimento, creia no seu sonho, creia nas impossibilidades, que é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Creia nisso. Paulo está descrevendo um pouquinho disso aqui em Romanos capítulo 11. Creia no mover de Deus da forma sobrenatural. Como que eu, crendo em Deus Todo-Poderoso, vou viver uma vida totalmente de fracasso, sem posição de milagre, sem toque da mão divina? Eu não posso conformar com isso. Esse programa aqui, ó, Praticar a Verdade, não sei se está pegando aí, está pegando parte dele. Praticar a Verdade, nós estamos aqui porque eu creio na manifestação de Deus. A nossa igreja, o Ministério Tempo da Salvação, eu já falei isso aqui, querido, eu preciso falar, e não é falando de coitadinho, não, eu falo com fé. Nós não somos uma igreja milionária, nós não arrecadamos milhões de dinheiro. Eu estou aqui na programação pela fé do Senhor. Quantas igrejas em Sete Lagoas que têm a capacidade de pagar 10 mil, 8 mil reais por mês numa programação, e nós estamos pela fé, porque eu creio que Deus toca no coração de você que está acompanhando, e você vai levantar com uma oferta mensal, em nome de Jesus, vai fazer um depósito, ou vai trazer no templo, e nós cremos em nome do Senhor. Nós estamos lutando com isso. Estou lutando com isso em nome de Jesus, porque o evangelho está sendo pregado, graças a Deus. Aonde nós vemos pessoas testificando, mulheres falando: pastor, eu não tinha entendimento nenhum da palavra, passei a acompanhar o programa, a minha mente se abriu, agora cada texto faz um sentido, eu acompanho pelo Face, eu acompanho no YouTube. Então são coisas que é para edificação, e eu creio na providência de Deus. Eu estou aqui sabendo que enquanto eu estou anunciando o evangelho, o céu trabalha, o reino dos céus trabalha ao nosso favor, ao favor do reino. E eu falo com toda a liberdade, porque o meu coração ele está preso na explicação e na exposição do evangelho, não na aquisição de posses, mas nós precisamos das posses para continuar o reino. Imagina se esse programa pegasse em todo o estado de Minas Gerais. Olha o alcance das pessoas. E não é um evangelho aqui para você acabar com os seus bens materiais, vem que o manto vai passar sobre a sua vida. Não é um evangelho de superstição. Eu prego a palavra de Deus, que é
pura, verdadeira, a palavra explicada, que muda a sua vida, que você pode pregar ela no culto das irmãs, no culto de jovens, dentro do presídio, palavra de Deus que vai dar um toque no seu coração espiritual para você fazer trabalho evangelístico, é a mesma palavra explicada de forma simples e poderosa, não é uma palavra, estou aqui com o programa e aqui o milagre acontece o tempo todo, não, isso acontece, amém, mas eu não estou fazendo uma propaganda do ministério Tempo da Salvação, estou fazendo a propaganda do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus que é vida e paz, que divide alma, que divide espírito, que fortalece, que dá vigor. É isso que nós estamos fazendo. Palavra de Deus, que toca o coração do jovem, que toca o coração da mãe, que toca o coração. As pessoas me ligam falando: pastor, graças a Deus, temos aprendido, desenvolvido. Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Pentecostal, eu sou desse ministério e nós temos acompanhado. Deus tem abrido nosso entendimento. Obrigado. Deus tem falado essas coisas. Nós somos no presídio, lá dentro do presídio o pessoal acompanha também a programação. Pastor, nós estamos ligados aqui no programa. Quero mandar até um abraço agora ao pessoal do presídio, viu? Da ala 1, 2, 3 ou 4 que estiveram nos acompanhando, que a gente estava pregando o Evangelho lá, várias horas lá dentro, anunciando o reino de Deus, essa mesma palavra que eu estou pregando para você, pregando ela dentro do presídio, falando: vocês não entendem o trabalhar de Deus agora, amanhã vai entender, vamos mudar de vida em nome de Jesus, e o coração sendo aberto, e a gente grita: quem aceita o Senhor, quem quer largar os vícios. Se você vê aqueles homens dobrando os seus joelhos e levantando a mão para cima, isso é porque a mensagem é poderosa, ela é de Jesus, a mensagem que dá vigor, a mensagem que perdoa, a mensagem que dá ânimo, a mensagem que faz você passar o dia hoje em vitória, porque o seu Deus é um Deus de vitória, é o Deus todo-poderoso no céu e na terra, e está com você até a consumação do século, até o fim Ele está com você. Estou chegando no fim da programação, meu horário já está terminando, e aí nós terminamos o capítulo 11, então, nós terminamos o capítulo 11, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Deus vai desviar de nós as impiedades. Receba em nome de Jesus. Deus vai desviar de você a impiedade. Diz a oração do Pai Nosso: livra-me do mal. Então Deus desvia de você a impiedade. Que o Deus de Jacó venha desviar de você as impiedades. Relacionamento, cortar os assuntos, tá? E esse será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quem tira pecado é Jesus, mas ninguém tira pecado. É por isso que o Evangelho de João vai falar que ele precisa ser levantado. Respeito o católico, respeito o evangélico, respeito o espírito, respeito o maçom, respeito o muçulmano. Mas quando fala salvação, perdão de pecado, não tem jeito, irmão, é só Jesus. Foi só Ele que morreu, entregou sua vida na cruz e ressuscitou. Você pode ser adepto a qualquer outra coisa, até um gnomo e a fada. Eu sempre vou falar isso, que eu nunca vi uma coisa, com todo respeito, mas eu não consigo, irmão, deixar de fazer uma crítica, né? Engraçado, que eu fui numa reunião um dia com homens formados 8 anos de faculdade, só gente rico, engenheiro. Gente, uma coisa, como é que pode? Ir lá falando de fada madrinha e gnomo. É a fada madrinha, né? E o gnomo, deu até o nome do gnomo. Aquilo ali me deu uma crise de rir, de uma forma tremenda. Eles perguntaram o que estava acontecendo, e eu falei assim: não é nada não, é a fada madrinha, né, fazendo cosca aqui. Mas então, a gente respeita, mas vai falar de salvação, é Jesus Cristo. Não tem gnomo, não tem fada madrinha, não tem demônio, não tem entidade, não tem imagem nenhuma. Jesus morreu, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo. Porque é Deus de Jacó que tira as suas impiedades. Impiedades é Ele que perdoa os seus pecados, viu? Não tem nada de fazer boa ação. A boa ação é resultado, é como um ato de gratidão. Quem perdoa os seus pecados não é boa ação. Jesus Cristo. Quando o coração crê e a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que ressuscitou, o Pai ressuscitou dentre os mortos, e você crê, acabou. A salvação é imediata. Libertação é um processo. Assim que quando o evangelho são inimigos, assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa do Pai. Porque os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento.
Os dons e a vocação de Deus são arrependimento, ou seja, quando Deus abençoa, Ele não tira aquilo que Ele te deu, Ele vai pedir conta. Os dons e as vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 29. Deus entrega e Ele não toma. O talento, pessoa canta, toca, pessoa dança, é bonito, sabe falar, sabe expressar, sabe inventar e pode servir a Satanás, porque Deus deu o dom, Ele não toma de volta, Ele vai pedir conta. Então, dom e vocação de Deus são irrevogáveis. Ele entregou, Ele não toma. Aí você vai ministrar. Tem gente que louva a Satanás do mundo com a voz extraordinária, canta, toca, pinta, desenha e por aí afora, porque Deus entregou o dom. Aí a pessoa vai escolher se vai servir o próprio coração ou se vai servir a Deus. Mas Deus não toma isso, mas vai pedir conta. Porque assim como convém também antigamente fosse desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela obediência deles, assim também estes foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia e vos demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todo usar de misericórdia. Todos são desobedientes e Deus usa de misericórdia com todos. E aí termina o cântico de Paulo, Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para ele, para depois ser recompensado, porque dele e por ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Estou lendo rápido porque o meu tempo esgotou. Romanos capítulo 11, esse é o texto, ok? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem deu primeiro para ele, para depois ser recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Esse é o seu Deus. Vamos orar agora? Vamos orar comigo, você que está me assistindo pela TV, pelo Face, vamos orar em nome de Jesus, o irmão aí Trindade, o Wellington, Lucimar Guimarães, Arlete Souza, a irmã Isaura, vamos orar agora, está abençoando em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor nós te damos graça, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado a Deus pelo Senhor ter nos enxertado na videira verdadeira. Se com a queda de alguns de Israel veio, meu Deus, o levantamento de outros da tua família, imagina o que há de acontecer quando toda a nação crer no Senhor. Por isso eu oro que haja paz em Israel, em nome de Jesus, e que haja paz neste Brasil, que haja direção neste governo, que a cidade de Sete Lagoas seja direcionada pelo poder do Senhor. Meu Deus, eu oro para estas pessoas que estão me acompanhando agora, quem sabe não me mandou um nome, não escreveu, não teve o pedido, mas está acompanhando agora, para esta mãe, para este pai, para esta família, para alguém que está acompanhando pela televisão, pelo Facebook. Eu oro agora em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro um dia de bênção, um dia de vitória, porque o Senhor me direcionou aqui para pregar, para que as pessoas pudessem crer no sobrenatural. E eu oro para que o sobrenatural aconteça nesta casa, nesta família, para que o teu nome seja glorificado, porque a tua palavra diz que quando o Pai abençoa, a glória da terra relacionada à bondade de Deus. Então, meu Deus, que haja bênção nesta família, que o demônio seja agora totalmente expulso desta casa, expulso desse lar, expulso deste pensamento. Eu repreendo em nome de Jesus, como assim nós repreendemos no presídio, meu Pai, e muitas pessoas foram libertas. Eu repreendo esse demônio do vício do cigarro agora. Você que fuma e deseja libertação, levanta a sua mão e receba agora a libertação e diga: nunca mais eu vou fumar, porque Cristo me libertou. Em nome de Jesus, o demônio da bebida, o demônio das drogas, o demônio da morte, eu repreendo em nome de Jesus, porque eu creio no evangelho de poder, não apenas de palavra, mas de poder. Esta é minha oração em nome de Jesus. Que haja bênção na vida dos pastores, diáconos, presbíteros, quem toca, canta e ministra, que os pastores dessa cidade que fazem um bom trabalho, ensinando a palavra verdadeira, sejam revigorados, fortalecidos em nome de Jesus. É a minha oração, e eu oro para que o Senhor continue abençoando
e levantando pessoas para abençoar esta programação, porque a bênção do Senhor está sobre aqueles, ó Pai, que têm o coração generoso, porque o Senhor, como Pai, deu o Filho para morrer em nosso lugar, e o Filho deu a própria vida, aceitando e não reclamando e morrendo como ovelha muda. Que o Senhor levanta pessoas com coração generosos para sustentar a obra do Senhor. Que assim seja. Amém e graças a Deus. 7 de abril é nossa vigília, tá? Nesse sábado próximo, nós vamos estar 11h30 clamando a Deus. Está aberto a qualquer pessoa que quiser participar desta vigília. Pode entrar em contato comigo e tirar as suas dúvidas. Você pode anotar aí agora rapidinho, que as pessoas falam que às vezes fica difícil de pegar um número. Agência 0154, agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6. É a conta da Caixa Econômica Federal. Você pode fazer seu depósito mensalmente para nos ajudar a manter o programa Praticai a Verdade, que não é da igreja, é do Senhor Jesus, para a edificação de todas as pessoas. Eu espero você sexta-feira, você que está me acompanhando na televisão, pelo Facebook, sexta-feira, 3h da tarde. Eu, pastor Mestre Apolo, estou responsável por esse culto de sexta-feira, em nome de Jesus, para explicar, abençoar e trazer aí a unidade em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumina, que Deus lhe dê paz. Até a próxima programação, se Deus quiser.